Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que tá fufuca. Aqui quem fala é o Ciso Canete, e eu estou aqui acompanhado no estúdio Majorem na Tijuca pelo jornalista Caio Belandi. Boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos ouvintes, aos panelistas, à nossa convidada e ao Fufuca, né? Fufuca é uma figuraça, né? A gente vai falar dele depois aí durante o programa. Pelo economista Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. E pelo jornalista Fagner Torres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a convidada. Não é só esse lado da cidade que tá fufuca, não. O país inteiro tá fufuca, tá todo mundo indo pra fufuca que pariu. Boa. Hoje seguimos nossa tradição de excelentes convidados e temos o prazer de receber a jornalista Luísa Sansão, da Ponte Jornalismo, mais uma das excelentes mídias alternativas criadas aí nos últimos tempos. Olá, Luísa. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Depende do horário de quem tá ouvindo. Então, Luísa, você andou cobrindo toda a saga do Rafael Braga e de suas constantes derrotas na justiça em luta por uma liberdade que nunca deveria nem ser retirada dele, né? Conta pra gente como é que tá a situação dele ainda preso e agora com tuberculose, como é que ficou essa história? Bom, o Rafael, nessa madrugada, né, saiu a última reportagem que eu fiz a respeito dele, que é justamente mais uma negativa. Ontem à noite, né? Exatamente. O TJ negou mais uma vez o pedido de habeas corpus, dessa vez era um pedido liminar, dada a situação que ele está, que é bastante crítica. Rafael anda com a saúde muito abalada mesmo, já vinha muito tempo com uma tosse persistente, então quando ele começou o tratamento ele já estava num momento já meio crítico. Então, avançado. Onde é que exatamente ele está agora? Ele está no hospital da prisão? Como é que está? Não, ele está na Alfredo Tranjan, Bangu 2, ele está de novo na cela, ele voltou para a cela no último dia 21, ele ficou internado somente do dia 17 a 21 no hospital penitenciário lá mesmo em Bangu. E aí, você tem contato com os advogados dele? Como é que está essa luta agora? O objetivo, eles vão direto para a STJ? Como é que vai ser a próxima luta? Vão fazer o pedido novamente para a STJ, mas realmente dessa vez existia até alguma expectativa de que o pedido fosse aceito, né? Uma vez que ele realmente está bastante debilitado, mas aí é isso, agora o próximo passo é esse, estamos em contato. Eu acho que para dar uma dimensão para os nossos ouvintes do quão absurdo é esse caso, cabe uma contextualização, né? Desde da prisão em 2013, do absurdo sobre absurdo do caso do Rafael Braga. O caso do Rafael Braga na verdade, é um retrato do que é o Brasil para quem... Sistema criminal brasileiro. Não só o sistema criminal brasileiro, mas o que é o Brasil para quem é pobre, preto e favelado. No caso dele é pior, né? Porque na época ele era morador de rua quando entrou no sistema criminal. Porque ele está sendo acusado de um crime... Primeiro ele foi acusado de um crime ridículo, que foi ser pego com uma garrafa de pinho-sol, e depois ele foi acusado de associação ao tráfico. A gente já falou sobre o assunto aqui em algum dos programas passados, mas ele foi acusado disso, né? Mas é um retrato do que é o Brasil, não é, Luísa? Na realidade, o Rafael virou um símbolo, ele representa basicamente tantos Rafaéis, né, que são presos todos os dias injustamente. Só que no caso do Rafael, o caso ganhou uma repercussão muito grande em função do momento em que aconteceu, né? Então, para fazer essa contextualização, é interessante a gente dizer o seguinte, num primeiro momento, o Rafael, ele estava na Rua do Lavradio, quando ele foi abordado, ele não estava em meio aos protestos. Por que eu estou frisando isso? Porque até hoje há quem se refira ao Rafael como manifestante, em função de não ter acompanhado o caso, enfim. Mas o Rafael foi preso no contexto das manifestações, mas ele não foi preso como manifestante. Na dispersão da manifestação. Exato. Na verdade, ele estava exatamente em frente a um local onde ele guardava as latas e o material reciclável que ele recolhia nas ruas. Era um local que já estava arrombado, tinha tempo, um estabelecimento comercial abandonado, e em frente à DECAV, a Delegacia do Adolescente, da Criança e Adolescente Vítima, na Lapa.
Então, quando ele foi abordado, ele estava exatamente com um frasco de pinho-sol e um frasco de água sanitária, né, lacrados. Ou seja, 2 frascos plásticos, ou seja, que não poderiam ser usados como coquetel molotov, porque teriam que ser de vidro, né, e lacrados. Ou seja, não existia ali nenhuma mistura e não existia pavio, não existia nada que depois apareceu na delegacia, né? Ele já chegou na delegacia e se deparou com um pedaço de pano, o líquido adulterado. Kit completo, né? Fora que, salvo engano, o próprio laudo da Polícia Civil afirmou que é impossível fazer um coquetel molotov misturando água sanitária com pinho-sol, correto? Exato, que a probabilidade era muito pequena. E só que com isso, sumiram com isso, né? Esse laudo desapareceu depois, teve uma série de questões aí nesse processo. Mas aconteceu o seguinte, uma coisa que eu acho importante a gente destacar aqui, o Rafael foi preso, todas as outras pessoas que foram presas no contexto das manifestações, em geral, brancos, pessoas de classe média que estavam de fato no protesto e que entendiam o motivo do protesto, coisa que o Rafael não entendia. Rafael desconhecia o nome do governador do estado, do prefeito do Rio e pouco compreendia o que era a história dos 20 centavos, etc. Aquilo para ele não fazia o menor sentido. Então, o Rafael... preso dessa maneira, sem de fato ter nem a oportunidade de voltar, porque as pessoas foram presas e não ficaram presas preventivamente. O Rafael, como se oferecesse um grande risco à sociedade, ficou preso de junho até dezembro, quando, num tempo recorde aí de 5 meses, ele foi condenado em primeira instância. A gente não vê isso acontecer em caso nenhum. O Rafael foi condenado, foi preso e condenado em 5 meses. Réu preso, no Brasil tem um procedimento um pouco mais rápido que réu solto, mas mesmo assim, 5 meses aqui no Brasil é difícil, bastante difícil. Você só vê isso em vara pequena, de interior, quando os processos realmente são muito menos demanda, né? Eu acho... eu ia iniciar minha fala no programa, o meu Boa Noite, falando sobre a importância de a gente estar fazendo um programa especificamente sobre o tema Rafael Braga. Óbvio, vamos falar sobre direitos humanos, que é muito a pauta da nossa convidada, mas eu acho que é muito importante a gente frisar o momento que nós estamos fazendo esse programa sobre o Rafael Braga. Ontem ou anteontem, não sei, enfim, dia da semana está muito corrida, a gente teve aí o lançamento do livro, do filme, né, da Operação Lava Jato, que curiosamente se chama A Lei é para Todos, né? É uma piada, né? É uma piada... Eu acho que A Lei é para Todos é a versão brasileira de Arbeit Marktfrau, que tinha lá nos campos de concentração nazista, que significa o trabalho te libertará. Pode ser. É uma forma de comédia, de comédia irônica. Uma piada a gente ouvir... enfim, um filme que está sendo lançado agora com esse nome, quando a gente vê casos como o do Rafael, que está preso de uma maneira inacreditável, só num país mesmo que odeia e que não protege, que odeia seus cidadãos, esse tipo de coisa pode acontecer, enquanto... Por exemplo, há pouco tempo atrás nós tivemos o caso do filho da desembargadora que foi liberado pela própria desembargadora na carteirada. Não sei quantos quilos de maconha. Ele tá agora liberado com armamento. Com armamento. A gente tem o caso do Helicoca, que está proibido. Não pode falar. Tá proibido no diário. Tá proibido no Diário do Centro do Mundo, mas aqui não está proibido ainda. Então Helicoca. Se não puder falar Helicoca, então eu vou melhorar. Helicóptero portando cocaína, tráfico de drogas, etc. e tal. Tudo isso, né? Tudo isso. Então, a gente ouvir que a lei é para todos é, no mínimo, um escárnio, né? Nesse tema da Helicoca é até curioso, né? Porque, assim, um dos discursos um dos discursos conservadores que existem no país para justificar o estado penal máximo que a gente vive é que quem não deve não teme. Mas aí o cidadão Perrella, que não está sendo imputado por nenhum crime, por essa história do Helicoca fantasticamente, vai à justiça e consegue uma liminar para que parem de chamar o helicóptero de Helicoca. Então quem não deve não teme, ele tá devendo pra cacete. Sendo que vazou o áudio dele conversando com o Aécio, né? Que ele fala que ele não fez nada, ele só trafica drogas. Um tom de brincadeira, a gente percebe que ele é um tom de brincadeira, que ele fala, não, eu não fiz nada, eu sou traficante, ou seja... Só trafico drogas. Ele mesmo brinca, no caso, com uma coisa que as pessoas brincam. Exatamente. Mas vamos seguir aqui com a Luísa, obviamente.
porque tem mais episódios da história do Rafael Braga, né? O Rafael é uma prova concreta de que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar quando se é negro, pobre e favelado, né? Porque, como se não bastasse uma prisão injusta, Rafael foi preso novamente, logo que ele, finalmente, depois de tanto tempo, porque o Rafael teve uma saga enorme. Ele progrediu de regime, né? Ele não foi nem liberado. Ele progrediu de regime e regrediu algumas vezes. Na verdade, o Rafael ele foi transferido foto, inúmeras vezes. No Ibase, Teve, na verdade, aconteceu o seguinte, o Rafael, quando ele progrediu para o semiaberto, ele começou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais no escritório de advocacia João Tancredo, no centro do Rio. E aí, ele voltava, porque na época ele estava numa unidade da SEAP em Niterói. E aí, aconteceu numa dessas vezes, ele posou para uma foto em frente a um muro, né? Posou em frente ao muro em que tinha um grafite escrito, acho que você só olha da esquerda para a direita, mas é de baixo para cima que o Estado te esmaga, uma coisa assim, mais ou menos isso. Uma descrição crítica. E isso foi motivo para que ele ficasse, por exemplo, alguns dias na solitária. Caraca. Enfim, castigos bizarros. Mas o interessante... Que afrontou a justiça. Não, isso aí são infrações leves ou médias, aí quem faz não é o juiz, é o próprio diretor do departamento Exato. criminal onde ele está lotado. Pior ainda. Mas é completamente arbitrário. Mas aconteceu o seguinte, em julho, porque aconteceu o seguinte, gente, o caso aconteceu em junho de 2013. Quando eu peguei o caso, a Ponte nasceu em 2014. Eu já estava no Rio, porque eu morava antes em São Paulo, mas eu já estava no Rio. Em 2015 eu comecei a trabalhar o caso. E aí, até então, e isso é uma coisa que eu gosto de frisar, porque até hoje as pessoas se referem ao Rafael como morador de rua. Por que não dá para se referir ao Rafael como morador de rua? É muito diferente uma pessoa em situação de rua, de fato, que não tem para onde voltar, e uma pessoa que tem uma casa ainda, que é um barraco numa favela, que é o caso dele. Ele tem um barraco e tem uma família. Aonde? Exato, na Vila Cruzeiro. Tá. João de Olaria, Penha. E aí o que aconteceu? Todo mundo, na época foi a coisa, o Rafael é um morador de rua, preso com pinho-sol e tal, isso ficou. Quando eu peguei o caso, uma das primeiras coisas que eu fiz, além de realmente destrinchar o processo em si, foi ir até a família do Rafael. Né? Então eu estive na casa da família do Rafael pela primeira vez em julho de 2013, foi quando eu conheci a dona Adriana Braga, mãe do Rafael, e o lugar onde ela, o marido, os dois catadores de latas também, se espremem com mais 4 filhos. Adultos todos? Não, os 4 menores, porque na verdade são 2 meninas, adolescentes, 2 meninos. O Rafael mais velho? O Rafael mais velho. E o que acontece? O Rafael mais velho e homem, ou seja, ele podia descer para o centro e correr os riscos que as moças adolescentes que vivem lá com a mãe não podiam fazer para ajudar em casa. Ou seja, quando fizeram isso com o Rafael, afetaram a família dele de uma tal maneira, né, que é uma família extremamente simples mesmo, enfim, que vive num lugar muito pequeno. Na beira da vulnerabilidade financeira. Exato, ele ainda tem um irmão que é casado e mora ali pertinho também, então não mora na mesma casa, e ainda tem um outro irmão que tem um probleminha, um transtorno psíquico, e que mora lá em Aracaju, porque o Rafael tem uma parte da família dele que é lá. O que acontece? Ninguém tinha ido atrás da história do Rafael, o Rafael ficou sendo um morador de rua. Quem era o Rafael? Ele continuou sendo tão invisível quanto ele era antes. Sim. Então, por que eu gosto de frisar isso? O Rafael não é um morador de rua. O Rafael passava dias na rua porque não tinha condições de pagar a condução de volta para casa. Então, o que ele fazia? Ele descia, passava 2, 3 dias juntando, ia lá, trocava as latas na Lapa e voltava para casa. A gente está falando de 15 quilômetros, 12 quilômetros, centro, Olaria. Isso é uma realidade de muitos trabalhadores do Rio de Janeiro. Que não consegue voltar para casa no final do dia. E é alarmante porque a gente está falando de centro, Olaria, que tem ônibus, né? Tem ônibus, tem trem. Não está falando de mudar de cidade. Não é um lugar do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade, não. Então, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma distância aí de 10, 12 quilômetros. Não, é muito depois do. Mas 6 ou 7 estações de trem. Em outro eixo. Em outro eixo, mas não é muito depois, assim, de tempo. Em termos de distância, é mais ou menos a mesma coisa. Pra você ver, o Engenhão aí é coisa olímpica. Só pra... Enfim, vamos continuar aqui, só queria salientar nisso. Tem gente que tem CLT, carteira assinada, que tem essa não volta pra casa. É bom salientar isso, porque essa é a realidade do Brasil aqui no Rio. Gente em situação de rua dessa situação forma. Situação de rua aí, né? Semanal, provisória. Pois é, provisória. E os protestos eram sobre o preço da passagem, de forma ironicamente, né? Foi bom até tocar nisso, porque assim, eu acompanho esse caso há um tempo, mas não a fundo.
E logo quando surgia dizendo que ele era um manifestante, né? Era o único preso entre os manifestantes, ainda preso, enfim. E é muito... É por isso que eu sempre destaco, no contexto das manifestações, eu sempre coloco dessa maneira para as pessoas entenderem que... Esse é o termo técnico para bucha? É muito importante, na verdade, o trabalho... Entrou de bucha na manifestação, né? Coitado. Na verdade, o trabalho da Luísa, assim, é muito importante porque poucos ou basicamente um ou dois órgãos de imprensa, sejam eles hegemônicos ou alternativos, que tratam esse tema com a seriedade que ele merece. Pra ser bem sincero, né? os grandes veículos mal tocam. Não, os grandes veículos, eles mal tocam, e quando tocam, sempre é de maneira até hoje sai morador de rua preso com pio-sol, aí tal coisa. Quando toca. Até hoje é assim. E aí, Luísa, mas vamos falar da segunda prisão dele agora. Como é que aconteceu? Então, aí olha só, aconteceu o seguinte, aí essa matéria saiu no início de agosto, e em setembro o Rafael voltou para o semiaberto. Então, foi quando, depois de começar a conhecer a história dele, a família dele, com quem eu tenho uma relação, por sinal, muito bacana, em função desse trabalho que já está aí, já tem um bom tempo. 2 anos, enfim, quase. 2 anos e alguma coisa. O que acontece? O Rafael voltou para o semiaberto e no primeiro dia eu fui estar com ele lá no escritório do João Tancredo. E aí quando eu cheguei, eu não podia sequer fazer nenhuma pergunta que levasse ele a se prejudicar novamente, porque se uma foto tinha sido... Então o que eu fiz? A gente conversou bastante e eu pedi para ele gravar, tem um vídeo, tá lá na ponte, pedi para ele falar simplesmente como que ele estava se sentindo depois de todo aquele período encarcerado, poder respirar de novo e tal. E aí ele fala como um menino, que ele é um meninão, né? Porque ele é um rapaz que ele tá com 29 anos, a minha idade. 30 anos, né? E ele é de uma ingenuidade muito grande. Ele é um molecão, ele é um cara muito, muito simples. E aí ele fala aquela coisa genuína, assim, ele fala que ele estava se sentindo muito bem, a liberdade de volta e tal. E aquele momento foi um marco, porque a partir dali... Ele, em dezembro, isso tinha sido em setembro, ele foi trabalhando, em dezembro ele foi pro aberto com tornozeleira, dia 5 de dezembro, e dia 12 de janeiro de 2016, ou seja, tinha pouco mais de um mês que ele estava com a tornozeleira, ele podia finalmente voltar para casa depois do trabalho, né? Ele estava indo para a padaria, ele saiu da casa dele, é um trajeto, se vocês conhecessem, vocês veriam que é um trajeto, na verdade, muito curto até, né? Tipo, 2, 3 quarteirões, assim? Até menos, cara. Não Ou seja, do lado. É bem perto, bem perto. E aí ele saiu de casa com R$2 no bolso, a pedido da mãe para comprar pães para ele, para a família. E ele de bermuda, portanto a tornozeleira à mostra, ou seja, um cara negro, favelado, com todo o perfil, que é o perfil... Né? Exato, e com uma tornozeleira, ou seja, é como uma como um sinal verde, né? Para o policial ali, né? Tratar como... É um bifão para um cachorro faminto. Exato. E aí um grupo de policiais da UPP local abordou o Rafael, já violentamente desde o início, dizendo para ele que isso é o que ele conta, e isso também, houve uma testemunha, viu? Uma testemunha só, mas houve, que viu da casa dela o que aconteceu. E o Rafael já foi abordado de forma violenta, e eles começaram a dizer para o Rafael que se ele não delatasse os traficantes da região, eles plantariam, expressão que inclusive foi interessante a forma que jogariam arma e droga na conta dele. Essa foi a expressão dos policiais. E o que aconteceu? Eles puxaram ele para um bequinho ali perto. Nesse momento ele já sumiu do campo de visão da testemunha. E foi lá que apontaram o fuzil para ele, até de estupro falaram. E, enfim, bateram nele e surgiu aí 0,6 gramas de maconha, risível, né? Ninguém é preso com 0,6, 9 gramas de cocaína e um rojão. Ou seja, existe uma... muito estranho para sair para comprar pão, né? Não, e se fosse uma droga só, eles não conseguiriam colocar como tráfico. Então o que eles fizeram? A sensação... um coquetel. O que deu ali? Aí o que aconteceu? Kit flagrante. O que aconteceu? No caminho para... Isso foi muito interessante porque eu fui cobrir... Todas as audiências foram restritivas, então ninguém podia entrar. Era museu, Rafael, a mãe dele e os advogados. E depois de todos os depoimentos dos policiais, né, as contradições que eu apontei detalhadamente nas matérias, veio finalmente o depoimento do Rafael. E o dia do depoimento do Rafael foi muito marcante, porque até então eu não sabia
dessa parte foi incrível quando ele contou que no caminho... Porque quando ele saiu dali, e isso foi motivo de contradição também, alguns dos policiais disseram que eles foram primeiro para a UPP e depois para a delegacia. Outros disseram que foram direto para a delegacia. Uns disseram que ele estava no banco de trás da viatura, outros... Teve muitos elementos aí que não lembravam quem tinha denunciado que existia uma pessoa traficando na região conhecida como Sem Terra, que era onde ele foi abordado. Enfim, aconteceu o seguinte, Rafael contou que no caminho... começaram a pedir para ele, pediram para ele abrir a mão, jogaram pó na mão dele, cocaína, e queriam fazê-lo cheirar. Pode cheirar, a gente está deixando. Esse foi o depoimento dele, está numa matéria minha. Quando o Rafael contou isso, a representante do Ministério Público, a promotora, perguntou para ele se por acaso ele sabia por que tinham feito isso com ele. E... sem cogitar, por exemplo, que queriam deixar nele vestígios de uso de drogas, ele respondeu ingenuamente que ele não sabia, que ele realmente não tinha noção porque tinham feito isso com ele, mas ele não pra caiu. Você ver, olha que loucura, porque se ele tivesse cheirado, ele poderia ter defesa de usuário. Pois é, eu acho que ainda é pior isso, né? Porque eles tentaram plantar algo que, eles inclusive, nem forjar flagrante direito, esses policiais sabem. Não deveria nem dar cadeia, porque você vai prender todo usuário de cocaína e de maconha no Rio, não vai sobrar nem polícia, nem médico, nem político. Eu tenho duas perguntas pra você, Luísa. A primeira é se você saberia dizer pra gente onde estão esses policiais hoje que plantaram, né, esse flagrante no Rafael. Eles estão em serviço, continuam em UPPs e tal, se você tem essas informações. E a segunda se além dos seus advogados, né, o Estado, talvez através da Comissão de Direitos Humanos, que tipo de atendimento o Rafael tem hoje nessa situação dramática e absolutamente injusta que ele se encontra? Olha, o Rafael... bom, primeiro sobre os policiais. Os policiais, já no período dos depoimentos, um deles foi morto, e os outros... até pouco tempo estavam, sim. Na mesma UPP? Estavam trabalhando. Não sei se na mesma UPP, mas muito provavelmente. E sim, estavam. Até porque passaram tranquilamente, né? Realmente... O Rafael só o que ficou falando. É importante a gente dizer isso também, aproveitar isso para dizer uma coisa muito importante. O Rafael foi baseado, basicamente, com base na versão dos policiais. Porque existe aqui no Rio uma súmula chamada Súmula 70. Eu estou aqui com ela para ler, justamente eu queria trazer ela para o debate. Boa, vai lá. Que é assim, o fato de restringir-se a prova oral a depoimento de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. Ou seja, essa súmula é de 2004, ela foi editada em 2004, mas num processo que saiu de 2002. Explica o que significa. É uma decisão unânime do tribunal. O que significa uma súmula? Súmula significa que o tribunal recomenda que os juízes e desembargadores do Estado sigam esse entendimento, porque é um entendimento... para os casos futuros, né? Abre aspas, correto, para seguir. E isso quer dizer, basicamente, que a palavra do policial serve como única prova de condenação. No lugar onde policial nem gosta uma polícia isenta, nem gosta de matar preto, nem gosta de prender preto, nem gosta de plantar flagrante, é uma polícia absolutamente isenta, né? Esse tipo de coisa cai. O caso do Rafael Braga, como chamou, como mas a Luísa não respondeu. Não deu vamos devolver para a Luísa, porque se a gente começar a falar sobre a súmula, a gente não sai daqui hoje. Mas aí isso foi só para dizer o seguinte: os caras apresentaram inúmeras contradições e ainda assim. Uma coisa que eu nunca consegui, porque eu ainda não consegui até hoje, apesar de todo o meu envolvimento com esse caso, enfim, de ter acesso a todas as partes, os juízes não dão entrevistas, né, enquanto o processo está acontecendo. E eu gostaria muito de perguntar para o juiz, o Coronha, eu gostaria muito de perguntar, ele não vai ouvir o programa, infelizmente, é uma pena isso, eu gostaria de perguntar para ele por que na sentença que eu li de cabo a rabo, que eu conheço muito bem, por que ele ignorou... basicamente por completo o depoimento da testemunha de defesa, que, ao contrário dos policiais, não existia sequer contradições com aquilo que o Rafael tinha apresentado, e o Rafael apresentou o mesmo depoimento no dia que ele foi preso, na delegacia, e depois no depoimento dele, o Rafael não mudou uma linha do que ele falou, e uma pessoa com nível de instrução baixa, uma pessoa que teria dificuldade, inclusive, de inventar uma mentira e recontar essa mentira muitas vezes, né?
Então, eu gostaria de entender como, de fato, tendo ouvido exatamente as mesmas coisas que eu ouvi, e eu ouvi tudo, anotei tudo, enfim, acompanhei, como que ele, de fato, testemunha favelada, julgou provavelmente negra. Ricardo Coronha Pinheiro. E sobre a segunda pergunta, o Rafael, o pessoal do DDH, Instituto de Defensores dos Direitos Humanos, assumiu a defesa do Rafael quando ele foi condenado em primeira instância. Ou seja, quando ele foi condenado, ele ainda estava com a defensoria. Logo depois da primeira condenação, ou seja, dezembro de 2013, o DDH assumiu a defesa do Rafael. Da condenação para o Pinho-Sol. Isso, lá em 2013. Então, são advogados muito empenhados no caso, são profissionais excelentes, têm feito um trabalho sob um nível de cobrança enorme, porque é um caso com uma visibilidade muito grande, e eles ficam o tempo inteiro ali na mira, porque, né? E o Rafael tem sim uma assistência, por exemplo, alguns mandatos, Marcelo Freixo, né? O Flávio Serafini, existem aí alguns parlamentares que enviam sempre suas equipes para visitar o Rafael, para saber como ele está, né? Então, assim, o Rafael até tem, em função da atenção que o caso recebeu, apesar disso não ajudar... Tá com tuberculose, né? Todo ferrado. Apesar disso tudo... Ele está sendo, de certa forma, assistido. Sim, agora, ele está bastante debilitado. O Rafael, ele está sem alguns dentes, ele está muito magro. E tem uma matéria minha que eu até falo sobre como ele desbotou com o tempo, porque ele já estava numa cor assim amarelada, que é uma coisa meio amarelo prisão mesmo. É uma coisa... Preso tem a mesma cor. É incrível isso. E aí ele... cada vez mais você vê que os ossos, né? O Rafael tá precisando de uma assistência, ele tá mal e a tuberculose tá aí mostrando que de fato, Luísa, preso doente de verdade. Eu tinha uma pergunta interessante sobre isso aí que você falou do fato dele ter essa visibilidade toda. Você acha que isso de certa maneira prejudica o resultado dos recursos dele, por ele ter virado uma estrela da esquerda, entre aspas? Olha, acontece o seguinte, muito interessante você perguntar isso, porque eu penso sobre isso todos os dias. Pelo seguinte, direitos humanos no Brasil virou uma bandeira da esquerda, né? Ao invés de ser algo que... Porque isso não necessariamente é uma coisa... Tem uma série de questões ideológicas, mas os direitos humanos são os direitos fundamentais que a pessoa de direita e a pessoa de esquerda tem mais que a obrigação de defender. É bom, né? salientar que os direitos humanos modernos... Virou coisa de comunista. Não, eles são fundados no justnaturalismo de autores comunistas como Rousseau, Hobbes o monarquista. Sim. Esse tipo de comunista que a gente está falando aqui, só para contextualizar. Então é interessante isso, porque de alguma maneira, penso assim, e eu não responderia uma pergunta dessa se fosse um caso que eu não estivesse trabalhando de forma tão... Pô, é o meu livro-reportagem, né, que está em processo, enfim, é um caso que... Então, assim, até me dou essa liberdade eu penso bastante sobre essa questão e como repórter que cobre o caso, não como militante, nem como nada, porque é o que eu sou, uma repórter que cobre o caso, eu sinceramente acredito que, de alguma maneira, pode existir sim, não tenho como dizer isso de forma categórica, mas eu acredito que a partir do momento que a gente está vivendo um avanço tão sinistro do ultraconservadorismo e que a esquerda está acachapada até pelas questões todas envolvendo o PT, de jogar tudo no mesmo saco. Por quantas vezes tem matéria minha que a pessoa está vendo defendendo bandido, deve ser uma petista. Bom, por aí, né? Então, uma vez que a gente está vivendo esse momento, eu acredito sim que talvez isso esteja prejudicando. Existem pessoas dispostas a não deixar que a esquerda leve Com certeza, né? A gente sabe que... A grosso modo, para os nossos ouvintes que estão acostumados a ouvir a gente falar, mandar a real aqui sem muito, né, muito freio, sem muito limite. Sem medo do processo. É o seguinte, Rafael virou uma bandeira de esquerda, ótimo, então vamos foder mais ainda ele. Quanto mais essa esquerda gritar para soltá-lo, mais a gente vai manter o preso. A gente já falou isso no programa do Marcelo Biá, se eu não me engano. A gente falou exatamente isso. Eu acho que é uma percepção geral, né? Eu tinha lido em algum lugar que eu não lembro quem, não lembro o autor. Cid Benjamin chegou a falar sobre isso. Pode ter sido o Cid Benjamin, que eu sigo no Facebook. Porque é exatamente isso. Talvez, acho que foi o Cid mesmo. Como a esquerda, que nem só a esquerda, os liberais dos Sputniks da vida já foram encampar pra falar
mal do Estado, eles também encamparam o Libertem Rafael Braga. É interessante isso. E aí como virou os liberais que ainda defendem alguns princípios liberais. Exatamente. E aí, como a bandeira, uma certa bandeira da esquerda e do PSOL, etc., comprou esse barulho, eu acredito que o outro lado lá, então tá bom, vocês compraram esse barulho, então agora a gente vai tentar derrotar essa bandeira também. Então eu acredito que seja por aí. Bom, fica a torcida do programa para que o recurso do Rafael no STJ seja bem sucedido, que ele esteja vivo para ver o recurso, né? Principalmente. Qual a perspectiva? Vocês que são da... Habeas corpus? Você que é da área jurídica e Luísa que acompanha o caso. Para ser julgado? Tem esperança? 7 meses. Mas é o seguinte, esperança? A Defensoria do Rio, ela lançou... Lembra que quando mudaram, o STF mudou a regra da questão de cumprimento de pena para o segundo instância, em vez do recurso final? Sim. No dia seguinte, a Defensoria do Rio lançou uma estatística interessantíssima deles, que eu não conhecia, que eles têm um índice de sucesso de recurso no STJ de quase 50%. Então, assim, decisões teratológicas, decisões absurdas dos juízes de primeira e segunda instância serem reformadas no STJ é algo muito comum na esfera criminal, muito comum. Ocorre quase em 50% dos casos. E, assim, o STJ é uma corte muito mais progressista do que o TJRJ. Muito mais progressista. E você vê nas decisões dele claramente. Isso é um fato. Só para também, no último dia 8, o TJ negou o pedido de habeas corpus do Rafael. Tô lembrando isso pelo seguinte, esse foi um pedido de habeas corpus. Esse de ontem, que foi negado ontem, é um pedido liminar, ou seja, já baseado na urgência, o fato dele estar mal, né? Ela não considerou a doutora Kátia Monerá, que por sinal foi uma pessoa que votou contra... Mas ela é relatora, né? Ela é relatora. Ela votou contra no último dia 8, né? E ontem o que ela alegou, basicamente, em linhas gerais, foi que o que foi apresentado para ela sobre o estado do Rafael não foi suficiente, apesar enfim, dos relatos de como ele estava, de algumas imagens dele e do prontuário médico, enfim. O que foi apresentado para ela não foi suficiente e que, portanto, se fosse ela não poderia resolver isso sozinha, teria que ter de novo o colegiado se reunir, as mesmas 3 pessoas. Mas ela levou o colegiado? Não, isso ela foi ela que... Ela denegou o pedido. Ontem ela denegou. Então, aí vai ter que entrar com outro recurso, vai demorar mais tempo. Mas é por isso que eles vão agora direto. Vão direto ao presidente do TJ ainda é a Leila Mariano? Não, mudou. É um senhor que eu não lembro o nome agora. Eu posso pesquisar. Mas isso muda de 2 em 2 anos. Só pra fechar, eu acho importante a gente enfatizar que o Rafael é né? Que ganhou visibilidade e tal. Então imagina... Não, todo esse modus operandi da polícia e da justiça com um negro, favelado... etc. Imagine quantos tem e quantas pessoas estão no sistema prisional. Não, que saem lá bandidos. Não, se você não é bandido quando entra, você vira bandido quando sai. Tem um aparato porque ele está tendo algum apoio. Enfim. Não, e quero só aproveitar esse gancho para dizer o seguinte, a gente tem que discutir, a partir de casos como o Rafael, que tanto o pessoal está debatendo a questão da seletividade do sistema penal e tal, sim, isso é fundamental, mas discutir enfaticamente a questão da legalização das drogas. A gente não pode avançar nesse debate sem, de fato, discutir a legalização das drogas. Sim. Né? Vira uma muleta para prender preto e não, e uma coisa importante também é que a esquerda tem que deixar de ser punitivista. Justamente. Temos que deixar de ser punitivistas e passar a pensar também em penas alternativas para uma série de outros crimes não violentos. E pensar que crimes queremos punir, né? Exatamente, mas isso aí já é um debate muito mais amplo, a gente deixa para outro dia, agora a gente vai pro caô da semana. Celso Ataíde da CUFA agora é líder de partido. Com o lema nem de esquerda nem de direita, eu sou preto, o partido Frente Favela Brasil quer trazer a representatividade para dentro das casas legislativas. Mas esse discurso isentão muda algo além da cor dos parlamentares que já destroem o nosso país? Fagner Torres. Eu posso falar tudo que eu penso sobre isso? Olha, cuidado com o processo. O lado B não será processado. Fagner Torres será processado, então tá de boa. A gente tá ruim, vai todo mundo balar. Não tem responsabilidade, como é que é? Editorial? Não, é responsabilidade solidária. Mas o carteira de jornalismo é deles dois, eu sou advogado. Bom, você vai defender o Fagner. É uma farsa isso, né? Para começo de conversa é uma farsa. Porque... quem não é nem de direita nem de esquerda, em algum momento vai cair para a direita. Só soprar. E aí, eu fico pensando o seguinte. Num país onde o pobre preto de direita é uma instituição,
Por quê? Porque o pobre, o preto, ele tem, enfim, a necessidade, ele tem o medo da mudança, ele tem... Ele assiste o Jornal Nacional. Ele assiste o Jornal Nacional, ele tem a necessidade de ordem, etc. e tal. Eu fico pensando... o que a Frente Favela Brasil se pretende fazer... do ponto de vista político, eleitoral, a não ser um mero local de cabides políticos. Ou reprodução de uma lógica que já existe. Porque o que acontece é o seguinte, gente, a gente não precisa mais de pretos como Fernando Holliday. Fernando Feriado, por favor. Fernando Holliday, Feriado, Silva, Raio, que o resto é nome A gente não precisa de novos Fernandos Hollidays negros na Câmara, lá na Câmara de Vereadores ou no Congresso Nacional para poder fazer o discurso da direita, o discurso da negação do racismo, o discurso da negação das cotas, o discurso, tudo isso que a gente está discutindo aqui das questões de direitos humanos, a negação dos direitos humanos. A gente não precisa, a gente precisa sim de representantes negros, né? Sim, precisamos de representantes negros no Congresso, precisamos de representantes negros na Câmara, mas favelados na Câmara, porém, todos ideologicamente orientados à esquerda. Porque se for para colocar outros Fernandos Feriados em posições de poder, em posições de destaque, não interessa a sociedade, não interessa a questão... Autossabotagem. Não interessa ao favelado, não interessa ao negro, não interessa. O que nós precisamos hoje são de militantes, pessoas militantes de direitos humanos, militantes de esquerda, que sejam ideologicamente orientadas para poder ocupar esses espaços de poder. Dizer para mim que um partido... Essa história de não ser nem de direita nem de esquerda me lembra o lançamento do partido do Kassab, inclusive, que também tinha o mesmo... Fernando Collor em 92 também. Que também tinha o mesmo discurso, que não era nem de direita e nem de esquerda. E nem de centro. E nem, no caso dele, nem de centro. Seria uma questão debatida internamente. Eu sinceramente... Eu li e reli muitas coisas a respeito. Eu li a Eliane Brum, que para mim é uma jornalista, uma ótima jornalista, enfim, que costuma... as opiniões dela são embasadas e as matérias dela também são muito bem... tem uma composição muito boa, ela é bastante equilibrada. E eu li, eu vi vários locais e eu não consegui chegar a uma conclusão lógica do que esse partido se propõe, porque, na minha opinião... alçar espaços de poder sem estar ideologicamente orientado com políticas de direitos humanos, com transformação da realidade transformação atual, da realidade, transformação social, não me interessa. Não me interessa mesmo. Eu acho que o princípio de você ter um partido de representação de favelados, de forma geral, e favelados negros, né, que os negros são a maioria, né, nas favelas brasileiras e tal, o princípio é até correto e é defensável. O que me preocupa nessa história... Se quer mudar alguma coisa, tem que ter igual ideológico, cara. O que me preocupa nessa história são duas coisas. Esse discurso isentão, né? Não sou nem de direita, nem de esquerda, sou preto, que significa o quê? Significa que você vai defender políticas de emancipação do negro, políticas de combate ao racismo, cotas. Se for isso, você está alinhado com a esquerda no Brasil. A direita nega o racismo, nega políticas de superação do racismo, nega a necessidade de subsídio público para habitação e nega a urbanização de favelas, etc, etc, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa que me preocupa a direita no Brasil, inclusive, aumenta o índice de inflamabilidade das favelas, né? Em São Paulo, toda vez que entra o PSDB, o índice de inflamabilidade das favelas aumenta. Mas isso é uma coisa. E a segunda coisa que me preocupa nessa história é o cara que apareceu como porta-voz da ideia é o Celso Ataíde, que foi o Alcísio... Eu quero depois falar sobre isso, eu me esqueci. O Alcísio comentou que é da CUFA. Para quem não sabe, a CUFA é uma ONG, a Central Única das Favelas, que é uma ONG que está aí há uns 15 anos, talvez 20 anos e tal. Surgiu como... Seria uma Frente Favela Brasil das ONGs, né? Numa época em que as ONGs começaram a aparecer, o Viva Rio ganhou um protagonismo grande nos anos 90 e tal. A CUFA apareceu como uma ONG formada nas favelas e articulada nas favelas e tinha esse discurso, né? De nós por nós mesmos e tal. Sim. E com o tempo,
teve espaço na mídia, teve espaço de financiamento e virou uma das chamadas Big ONGs, ao lado do próprio Viva Rio. Começou a ganhar muitos editais e assinar convênios com governos e teve seu período de ouro dos convênios, de auge, naquele que foi o auge também do governo Sérgio Cabral. No PAC social, né, que eram políticas sociais. Prefiro não comentar. Políticas sociais que eram aplicadas no PAC Favelas, que foi feito no Rio de Janeiro, em Manguinhos e Alemão, Complexo do Alemão, e na UPP Social também, houve convênios gordos nessas áreas. Então não vou fazer nenhuma acusação aqui, mas uma relação tão estreita com o governo que a gente sabe agora está aparecendo, sendo comprovado e na justiça sobre o que foi o governo Sérgio Cabral, já me deixa com um pezinho atrás. Lembrando que o Sérgio Cabral ganhava dinheiro em educação, em saúde. Tinha sempre uma porcentagemzinha do Cabralzão. Então é sempre bom. Eu só quero lembrar o seguinte, eu esqueci de falar. Uma coisa que me deixou também com uma pulga enorme atrás da orelha, um elefante enorme atrás da orelha, foi na matéria do El País que eu li sobre isso. O Celso Ataíde fala o seguinte. O Frente Favela Brasil é parte do imaginário de muitos negros há anos, antes de ser oficialmente criado um ano atrás. Isso não é ele falando, é a matéria. O próprio Celso levava uma década ruminando a ideia. Mas foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff que levou a militância finalmente à ação. Naquela votação, em abril de 2016, o Brasil viu seus 513 representantes declararem seu voto inspirados em Deus, nos corretores de seguros, nas petroleiras, no agronegócio, na família, nas netas, nas sobrinhas, nos maridos, nos torturadores da ditadura. Ninguém fez uma única defesa da favela e da população negra. Eu não vou terminar, enfim, mas eu só queria falar sobre essa parte. Me causa enorme estranheza que o cara pense em criar um partido justamente numa votação de um golpe de Estado. Pra começar, né? Pra começar. É pra falar da favela dos negros pra votar a favor ou pra votar contra? Exatamente. Me causa enorme estranheza. Não votou, o problema é que não dedicou pra favela. Me causa enorme estranheza que ele tenha tido esse insight, esse estalo, num momento que ele estava assistindo uma votação de golpe de Estado. Em segundo lugar, que não é verdade o que ele fala. Não é verdade. O deputado Jean Willis votou e orientou o voto dele não contra o golpe. Em defesa dos profissionais da cultura, em defesa dos favelados, em defesa dos negros que morrem na periferia, etc e tal. O deputado Glauber Braga... Glauber Rocha é outro. O deputado Glauber Braga, eu sempre confundo o Glauber Braga com o Glauber... São dois bons Glaubers. O Rocha é um gênio, mas enfim. O Glauber Braga orientou o voto dele também pelo não e em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Então, me causa enorme estranheza que um partido político supostamente criado para a transformação da realidade social dos negros tenha sido pensado no dia da votação de um golpe de Estado. E mais. E além dessa questão, ele também fala que o partido é para poder transformar a realidade de negros, porém aceita a filiação de brancos. Que porra é essa, afinal de contas? Mas tem branco na favela. Vai virar tipo PMB, né? O Partido da Mulher Brasileira. Gente, ou é um partido... O que se espera de um partido que se diz militante em defesa da causa negra? Que seja um partido, no mínimo, operado por negros e não por brancos. Não, mas aí a matéria fala que os dirigentes seriam negros. Bem, que os dirigentes seriam negros e favelados necessariamente. E que aí ele aceitaria a filiação de brancos e de não favelados. Mas que os dirigentes teriam que ser negros e favelados. Eu quero fazer 2 apontamentos. O primeiro era esse, né? Além desses riscos todos que todo mundo citou, há o risco do roubo do lugar de fala, digamos assim, né? Ou seja, o roubo do partido. Temos agora o Partido da Mulher Brasileira, que 70% dos deputados são homens. Não, a primeira leva de filiação eram só de homens. E um senador filiado ao Partido da Mulher Brasileira fazer um discurso em homenagem à mulher. Nós, mulheres que nos alimentam, que nos dão amor, aquela visão
estereotipada propaganda de anos 50 de revista americana. Então tem esse risco, ou seja, daqui a pouco você... da favela mesmo não tem ninguém, que enfim, se mistura lá nos partidos. E o outro, eu queria perguntar, o Afro-Reg, que é dessa leva aí, que tá sempre parceiro, parceiro também do governo em alguma iniciativa. Enfim. Seguiu a mesma lógica, essa mesma lógica que eu falei aqui. Que segue essa mesma lógica. Acho que a gente já até falou do Afro-Reg aqui alguma vez. E o presidente do Afro-Reg, eu não sei como é que é o nome, que é o José Júnior. É José Júnior, é isso? José Júnior. José Júnior, ele que... Não sei se do Luciano Huck. Não sei se é a mesma coisa da CUFA. Exatamente. Foi coordenador de juventude, eu acho. Não sei se é de esquerda ou de direita, mas em 2014, ele não sendo de esquerda nem de direita, sendo negro, provavelmente o mesmo discurso do Celso Ataíde deve ter... Ele declarou voto e fez campanha pro SOS. Não é que ele declarou voto. Ele teve cargo na campanha. Coordenador de... Não lembro se era coordenador de periferia ou coordenador de juventude. Acho que era coordenador de juventude. Muito cuidado de redes sociais, com algo quem assim. não é nem de esquerda nem de direita sempre, porque normalmente esse discurso tá um Então, Luísa, quem não é de direita nem de esquerda, costei o alambrado pra direita. Luísa, quando é que a gente vai ter matéria sobre isso aí na Ponte de Jornalismo? Em breve. A gente está acompanhando esse processo, né, que ainda está muito recente, eles ainda estão começando a se anunciar, vamos ver onde é que isso aí vai dar. E vamos ouvir principalmente os moradores de favelas que estão sofrendo todos os dias as violações de direitos humanos que estão na ponte todos os dias. Eu quero exatamente entender o que eles pensam, se eles se sentem representados. Bom, em breve a Ponte de Jornalismo vai revelar as entranhas disso aí, mas já olhando de cara, parece um tanto quanto suspeito. Então vamos para os tempos da Guanabara. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. A internet é um grande fenômeno dessa sociedade moderna. Há 20 anos o Brasil chegava à marca de 1 milhão de usuários. Hoje, temos 1 milhão só de ouvintes lá do B do Rio. Quase. Com essa proliferação da comunicação horizontal, a competição pelo furo se tornou ainda maior e a apuração menor. A competição pelo furo ficou péssima, né? Milhão do lado B, a gente precisa de 489 mil assinaturas para ser um partido. Então daqui a pouco vem aí o partido do lado B. Ah, sim, as fake news. O partido de ninguém é do lado B. Igual a Frente Favela Brasil. Tem 2, porra. Lado mais ou menos B. Assim, as fake news entraram na mídia tradicional. Quem que sabe que se apurar a mesma matéria acaba ficando para trás de meios menos diligentes. Estudos comprovam que desmentir o que é falado depois não adianta. Então como é que a gente luta contra essa desinformação, Luísa? Pô, a gente tem muitas questões aí, né? A começar pelo fato de que a internet finalmente deu a oportunidade de todo mundo se manifestar, inclusive se sentir apto a produzir notícia. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Exato, porque poderia, se levar só pro lado da democratização da informação, é uma coisa, só que quem é que tem realmente condições de... esses dias mesmo, fazendo uma matéria, que ainda não saiu, mas que é sobre a questão do ódio nas redes e tal, e aí sobre fake news também, eu entrevistei a professora Silvia Moretson, e ela falou uma coisa interessante sobre isso, né? Que partir dessa premissa de que todo mundo é capaz de produzir notícia, se eu não estou satisfeito com o noticiário que está ali, eu produzo o meu próprio noticiário. Então, eu estou dirigindo um caminhão, mas eu tenho condição de ir lá apurar uma história. Eu estou, lavando roupa, mas eu tenho condição de ir lá apurar uma história. Eu estou, trabalhando... Não, isso é as pessoas que produzem notícia precisam... existe todo um processo de apuração, informação é uma coisa muito delicada, existem sempre muitos interesses, né? Então, assim, é fundamental trabalhar primeiro com essa ideia. Outra questão é que, em tempos como a gente está vivendo, essa questão do ódio, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente que ilustra bem isso. O pessoal do Defesap, o Defesap é um serviço que recebe vídeos denúncias, né, de moradores de favelas, para a partir daí as pessoas manterem completamente o anonimato e a partir daí eles juntam as informações, eles mesmos fazem uma apuração prévia e encaminham as autoridades competentes para que violência de Estado seja combatido. Muito, muito, por sinal. O que acontece? Eles, em função toda vez que começa o bicho a pegar em alguma favela, eles postam já nas redes, olha, quem tiver informação pode passar aqui e tal, não sei o quê. E aí,
Obviamente, porque eles têm feito um excelente trabalho. Aliás, esse tipo de ataque acontece justamente quando as pessoas fazem um excelente trabalho e que eu acompanho de perto, por isso posso dizer que, de fato, é um trabalho importantíssimo, né? Inclusive, para o meu trabalho, é um barato poder contar com pessoas fazendo esse tipo de coisa. E começaram a difundir, logo depois que o policial foi morto no Jacarezinho, que o Defesap estaria participando, apoiando um evento, um baile funk, um baile que seria para comemorar a morte do policial. Imediatamente, ataques diversos contra o Defesap. Ou seja, a gente tem aí uma outra questão fundamental, que é o seguinte: existe uma distorção do que são os direitos humanos. Ou seja, se você está defendendo os direitos humanos dos moradores de favela, logo você deve estar torcendo para o policial ser morto. Ou seja, uma distorção policial que, vírgula, absoluta. Também favelado. Exato, mas assim, uma distorção absoluta, né? Onde estão os direitos humanos quando morre o PM, né, e tal? Exato, e quem é que criou essa fake news? Foi alguém que por acaso acreditava de fato que o Defesap estava apoiando um baile? Não, esse baile sequer existia, não existia nenhum indício de que isso fosse acontecer. Ou seja, existe uma galera trabalhando com uma puta má fé, né? Que produz notícia falsa como algo... existem pessoas se beneficiando disso. Provavelmente, né? muito bem paga. Você destrói pessoas, você destrói instituições, porque depois, até você desmentir, quantos policiais devem ter realmente ficado contra o Defesap, achando que o Defesap estava, de fato, apoiando a morte dos seus? Né? Não, as pessoas têm a tendência de acreditar naquilo que elas já acreditam, naquilo que elas querem acreditar. Sim, exatamente. Então, para você desmentir isso, a pessoa vai resistir à informação. Luiz, eu queria também trazer para essa conversa uma matéria do outro bom jornal online, o Nexo, que eles lançaram um infográfico falando justamente sobre a questão da interpretação de texto da alfabetização do brasileiro. E, de acordo lá com os gráficos que eles apuraram do IBGE, 95% da população brasileira ela não tem um nível educacional que chega à proficiência na língua. Ou seja, uma pessoa que não consegue discernir o que é opinião do que é fato. 95%? 95%. 5% só da população. Acho muito, então. 5%. Como é que você consegue fazer jornalismo num ambiente assim? Olha, não é incrível você fazer essa pergunta, porque assim, é um desafio o tempo todo, porque eu acho que um dos principais problemas que a gente identifica diariamente, pela maneira como as coisas são reproduzidas de forma equivocada nas redes, é justamente uma dificuldade muito grande de interpretação de texto. Evidentemente, isso revela a falta de leitura e tal. Então, assim, isso é um problema grave e isso dificulta muito o trabalho. Mas eu acredito que... Eu acredito que não tem como a gente falar sobre isso sem falar sobre a questão do oligopólio midiático, de como se monopolizam discursos, né? Que esses discursos todos que são reproduzidos todos os dias, a dificuldade que é você sobreviver fazendo jornalismo independente em um país onde você não tem regulação de mídia, né? Porque a gente tem um problema sério no Brasil, né? Poucas famílias controlam absolutamente todos os veículos de comunicação, né? Então é muito difícil sobreviver no jornalismo independente. Por exemplo, a Ponte não tem dinheiro nenhum. A gente não tem dinheiro. Sabemos bem como. Todos os repórteres da Ponte têm seus empregos ou freelas e fazem a Ponte com o maior carinho do mundo, porque é um trampo seríssimo. Não remunerado. Na verdade, não é nem... porque falando assim, parece que é uma coisa assim, existe alguém e... Não remunerado, na verdade é o seguinte, é um time absolutamente horizontal, não existem chefes, é um time horizontal, pequeno, né? E que se vira para fazer o jornalismo da Ponte acontecer. Por que eu estou falando dessa maneira? Eu tinha mudado já para o Rio quando a Ponte nasceu em 2014, eu tinha vindo para o Rio em 2013. E minha primeira matéria para a Ponte foi sobre a LIP, Law Enforcement Against Prohibition, que vocês entrevistaram aqui, o Zacone, inclusive, que veio representando aqui falar sobre isso, que foi no final de 2014, mas eu ainda não era da Ponte, eu fiz uma colaboração e tal. Quando eu entrei para a Ponte efetivamente em 2015, e aí não existia Ponte no Rio, a Ponte só existia em São Paulo. Então, assim, são 2 anos e pouco cobrindo o Rio de Janeiro sozinha. Agora a gente tem um colaborador ou outro, mas é uma terra de violações constantes e muito profundas. Então, assim, é algo que eu realmente
prefiro dizer, acho que se eu tivesse que definir o que é fazer jornalismo assim, num país como o Brasil, para mim é resistência, absolutamente. Uma tarefa quixotesca sua, basicamente, né? Mas são poucos também os jornalistas que têm essa visão que você está colocando querem, aqui, né? né? Você consegue que querem reunir, isso. Que não acham que o Otávio Frias é colega, né? A gente sempre frisa isso, que assim, a maioria dos nossos colegas aqui também, sou jornalista, Caio também, pensa que o dono do jornal é colega, patrão é colega. Até ser demitido num passaralho e perceber que existia uma diferencinha, né? E mandar procura seus direitos na justiça. Aí vai ver que vai cair real. Enfim, a maioria dos nossos colegas pensam que serão futuros William Bonners e etc. É muito difícil fazer jornalismo no Brasil. E principalmente esse jornalismo de trincheira, um jornalismo de estar no fronte. Na verdade, o jornalismo de fato. De botar pé na rua. Olha, jornalismo vou dar um exemplo aqui. De imprensa, de governos e etc e tal. É jornalismo, né? Jornalismo de Quando verdade. eu tava no jornal, a ordem era não entra na favela. Sim. E aí eu argumentava, como que eu posso contar uma história que está acontecendo dentro da favela, do lado de fora da favela? Não, porque a sua segurança e tal. Não, mas é a sua segurança e tal. Detalhe, como ponte, eu sempre entrei nas favelas sem nenhum fotógrafo comigo, sem nenhum motorista, porque no caso do jornal você vai com equipe, né? Sem crachá, com equipe eu não podia camisa. entrar. Eu entrei, esse tempo todo que eu tô fazendo esse trampo no Rio, eu entro nas favelas sozinha, conheço uma galera nas favelas por causa desse trabalho diretamente com essas fontes, e por conta disso eu não preciso ficar reproduzindo release da Polícia Militar nem da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sim. Né? Porque a gente pode... uma coisa é ouvir também as instituições, outra coisa é reproduzir a versão oficial como verdadeira, como a maior parte dos veículos fazem. Muitas vezes dando a matéria por encerrada ali. Os fatos são aqueles contados pelas instituições. A versão oficial dá o tom da sua matéria. E essa galera tem muita responsabilidade no ódio enfim, que a classe média tem dos pobres, que a classe média tem pobres têm dos pobres. Né, que os pobres têm dos pobres. Exatamente, porque aí tem uma outra questão fundamental nesse processo, que é o seguinte: quem é que está nesse lugar de fala? Quem é que está escrevendo sobre a realidade das favelas? Eu sou uma mulher branca de classe média, né, que não cresceu e viveu na favela. Meu envolvimento com isso... Você não via aquelas pessoas? Se eu não convivo com essas pessoas... Eu venho de uma história, porque meu pai foi preso político no período da ditadura, etc. Então, para mim, a questão das violações de direitos humanos sempre foi uma questão fundamental para eu trabalhar na vida. Então, eu comecei meu trabalho... mas então, eu até conversei sobre isso com o Caio, uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: é óbvio que para você chegar nesse tipo de questão, e para você de fato se incomodar com isso e querer fazer alguma coisa, é evidente que você vem motivado por algum tipo de militância, você acredita numa causa, você faz aquilo. Só que eu separo muito isso do jornalismo que eu faço. Em que sentido? Primeiro, além de eu não ter vínculo partidário nenhum, né? Óbvio, sim, sou um jornalista de esquerda, isso é evidente, não tem por que não dizer isso. Mas o jornalismo que eu faço é jornalismo, e o meu partido é jornalismo. Então, é a apuração mesmo, é gostar de investigação, é ir atrás da notícia, né? E aí, se a gente fica nessa de reproduzir as versões oficiais, a gente não apenas tá prestando um desserviço à informação, né? Porque a gente sabe como os dados oficiais, as versões oficiais mentem. Sim, né? Sim. Então, isso é uma questão fundamental. E também pelo seguinte, por que muitas vezes os grandes jornais, quando chegam, não entram na favela, mas quando chegam na porta da favela já são rechaçados? Porque as pessoas se veem criminalizadas nas páginas desses jornais. Exatamente, é isso. Então, assim, o medo de entrar na favela, para muitos, tem a ver com isso. Eu não tenho medo de entrar na favela porque eu trato com tanto respeito nas minhas matérias, né? Eu faço um trabalho que já parte dessa premissa, então eu não tenho por que me preocupar com isso. Ô, Luiz, a Ponte atualmente trabalha com algum projeto de colaboração, algum crowdfunding, tem alguma coisa para ajudar? Porque a gente aqui, a nossa Central 3 aqui, lá em São Paulo, tem um programa de apoio coletivo. Né? Um trabalho de apoio, as pessoas assinam mesmo. E aí, pura colaboração. A Ponte tá trabalhando com isso. Agora eu lembro que andou trabalhando, não sei se dá. A gente, na verdade, já tem um tempo no site, um espaço Apoie-se, tem pessoas ali que fazem doações e tal, só que a gente fez realmente um esquema maior, a gente fez um crowdfunding agora, recente, né? A gente não atingiu nossa meta, mas conseguimos bastante coisa, ainda nem recebemos, né? É recente mesmo, acabou de acontecer. Mas é um desafio também pelo seguinte: até que ponto isso
Porque isso é óbvio. O crowdfunding é uma grana que chega ali, acabou, né? Então, não dá para contar com isso. Ao mesmo tempo, as doações são fundamentais para nós, mas a gente não tem ainda um volume. A gente precisa fazer um jornalismo. A Ponte é o único veículo independente que faz uma cobertura especializada em segurança pública, justiça e direitos humanos. Então, o que acontece? A gente tem, obviamente, entre os nossos leitores, a gente tem ali muitos especialistas da área, muita gente das favelas que se vê retratado ali, e, óbvio, pessoas interessadas de uma forma geral na temática. Mas a real mesmo é que, isso eu observo, é uma coisa até interessante, assim, um comentário. É incrível como você posta uma foto com um gatinho, ou você posta um texto sobre comportamento, a leveza desse tipo de tema é uma coisa para as pessoas, né? Agora, trabalhar com essa temática, de tão pesada que é para o jornalista e de tão difícil que é fazer esse trabalho, é um trabalho que tem um valor tão grande, por isso me orgulho tanto de estar nesse time especificamente, né? Mas é uma coisa que é muito difícil no Brasil. Se você trabalha nos grandes veículos, a gente sabe, o tempo inteiro esses riscos de demissões, os passaralhos estão aí acontecendo o tempo todo, demissões em massa, jornalistas desempregados o tempo todo. Subempregados e, poxa, salários bizarros, né? Na verdade, a gente está vivendo um momento mais crítico para o jornalismo no Brasil, né? E fazer jornalismo independente nesse cenário mais uma vez, repito, é resistência absoluta. O jornalismo comercial está em crise, imagina um independente. Fica a torcida para que a internet reserve futuros melhores para o jornalismo e que todos nós consigamos atingir um público desejado. Ou isso vai acontecer ou vai destruir o jornalismo de vez, né? Isso enfim. Refundar. Vamos lá, vamos partir pro lado do A, lado B. Lado A mendigo, lado B playboy, lado A mendigo, lado B playboy, lado A mendigo, lado B playboy. A grande luta do século está inaugurada no lado B do Rio. Fufuca ou Rodrigo Maia? Quem é o maior filho de vó desse país? É bom contextualizar, né? Acho que o Daniel viu o Fufuca, o Fufuquinha, na verdade. É o André Fufuca, né? André Fufuca. Ele é filho do Fufuca. Fufuca Dantas, Fufuca, que foi um prefeito... que tem menos seguidores no Twitter do que eu. Que foi um prefeito do Maranhão, de alguma cidade do Maranhão. E que ele ia concorrer, né, o Daniel? O Fufuca Dantas, o pai, o Fufucão. Ele devia estar impedido pela justiça. Acho que ele estava impedido. E ele colocou o filho gamer dele. Filho, que assim... O cara passa o dia inteiro em casa jogando ele é gamer e não é uma crítica aqui, é uma constatação. Ele é gamer mesmo, ele retuita coisas de promoção de PC e tal. O que é mais engraçado bem engraçado. É sério isso? É sério, ele é gamer. É sério, o Twitter dele se você colocar, tiver 50 retweets, você concorre a um console. Ele foi o deputado estadual mais novo do Brasil, acho que em 2010, né? Que ele agora é federal. O que é comum com esses filhos de político, né? Porque você já entra com o capital político da sua família. Eu não sei exatamente a idade, deve ter sido uns 20 anos. Ele não deve ter nem... Tipo o Marco Antônio Cabral, que foi eleito com 22 anos. É uma pena que a gente esteja em um programa de estilo rádio, né? Porque assim, a foto do Fufuca já explicaria tudo que a gente tá falando. Acho que a nossa audiência provavelmente já deve ter visto, porque ele atualmente é o presidente da Câmara. Eu acho que eu fui a única pessoa que não viu a cara do Fufuca. Você não viu a cara do Fufuca? Então, veja... A ignorância é uma bênção, cara. Cara, o cabelo dele parece o Zacarias, ele tem as bochechas rosadas, é bem... Faz favor aqui, joga aqui no Google, a gente quer ver ao vivo. Ao vivo não, né? Nós estamos ao vivo. A sua reação ao ver o Fufuca, a gente vai mostrar. A ignorância é uma bênção, cara. Esses dias eu tenho... O Capital tem me massacrado bastante, porque eu tô trabalhando, vendendo muito minha força de trabalho nos últimos dias e não tenho tido tempo de ler o noticiário, nem de ver ver televisão, já não vejo mesmo normalmente. Ele tá vendo o Fufuca. Tá vendo o Fufuca. Fagner está vendo o Fufuca. Cara, eu nhonho, bicho. Igualzinho. É igualzinho o ator que faz o nhonho, brother. É muito igual o nhonho. Meu Deus do céu. Esse é o Fufuca, o nosso presidente da Câmara. Bochechas rosadas, né, cara? Enquanto o Temer tá na China. O Temer tá na China, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Vendendo o Brasil. Vendendo o Brasil. O Temer foi encontrar o mal? Ele foi vender o Brasil. Porque o mal é ele. Não. Porque ele um mês foi à atrás... República da China e encontrou o presidente Chiang Kai-shek. Porque há um mês atrás ele teve na União Soviética, pô. De repente agora ele foi encontrar o mal, depois ele vai ao Tito, na Iugoslávia. Ele vai perguntar ao presidente da China como estão tratando os rebeldes da Manchúria. Exatamente. O Temer vai visitar o território disputado da Manchúria. Mas aí, a ignorância de fato, cara. A ignorância é bênção. É muito
Mas assim, vamos muito bom ficar por contextualizar, fora. né? Porque assim, o Rodrigo Maia, ele já tem cara de que ele chega lá na Câmara e chega assim, tem alguma situação. Não só cara. Rodrigo, o que você acha? Tem cara de que olha assim, olha pro lado, olha pro outro, liga. Papai, o que eu faço agora? Já falamos O Rodrigo aqui no- Maia que nunca teve um emprego na vida que não fosse deputado federal. É eleito deputado federal desde 1998, vai fazer 20 anos Capitania hereditária. na Câmara amanhã. Não sei que idade ele tinha em 98, mas não devia ser muito mais velho. Não, que o Rodrigo Maia é hoje. dos 40 e pouco, no máximo. O Rodrigo Maia ele é uma... O Rodrigo de hoje é o seu Fufuca Eu de vou amanhã. votar no Fufuca, porque eu vi o Fufuca falando hoje, e o Fufuca falou direitinho, pelo menos, muito mais... Você acha ele mais filho de vó do que o Rodrigo Não, Maia? o Rodrigo Maia é mais, porque... Então você tem que votar no Rodrigo Maia. Eu nunca sei quando vota. Porque o Fufuca falou direitinho, realmente. O Fufuca acho que foi treinado ali pra ser... E o Rodrigo Maia, a gente já falou aqui, ele não tem expressão nenhuma, ele não consegue falar direito, enfim, péssimo. Então, são dois filhos de voz, e como eu vi no Twitter aí, eu não lembro, a gente deu mole, dormiu, e os boças, né, do Hermes e Renato, roubaram a cena da política nacional. O Dois Rodrigo é boças. de 1970 e seu primeiro emprego foi secretário de governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. 47 anos. Tenta, Aos ele tem 26. 47 anos? Sim, e o primeiro emprego dele foi aos 26 anos. Queria saber aqui quem teve o seu primeiro função aos 26. Meu primeiro emprego foi aos 16, só 10 anos antes. Aos 26 anos como secretário de governo do... O primeiro emprego foi 26. Sim. Trabalhador, Como secretário hein? de governo... Meritocracia. Primeiro escalão do governo municipal na gestão do Luiz Paulo Conde. Ah, Porque tô aí cruzado. não era nepotismo, não cruzado, era nepotismo. cruzado, entendi. A súmula do nepotismo é mais recente que isso. Acho que poderia de qualquer jeito na prefeitura época, de César. provavelmente. Na época podia. É. Luísa, você conhece essas figuras? Conheço, claro. Tem como não conhecer. O que você acha dessas envergaduras políticas? O que você tá achando do momento político? Hereditariedade política fantástica que tem nesse Que é país. muito comum. O outro grande problema que a gente tem no país, e agora a gente está especialmente ferrado na iminência dele assumir se caso o Temer caia, né? Então a gente não vai Imagina, o Fufuca vai criar Vamos lá. bolsa de subsídio para jogadores de O André Luiz de Carvalho Ribeiro, Ele vai ganhar voto. André Fufuca, né? Ou Fufuquinha, tá aqui no Wikipedia, que eu imaginei, porque ele é filho do Fufuca, Mas pai. onde é que vem o filho do Fufuca? Ele tem 28 anos, acabou de fazer, 27 de agosto. Ganhou de presente a presidente da Câmara aí. Fez 28 anos, minha idade. a mesma idade dos dois dos panelistas. Mais velho que o Ciso, né, Ciso? Mais velho que eu. Alguns Isso. meses, mais algumas semanas. E o Fufuca Dantas, que é o pai dele, é prefeito atual de Alto Alegre do Pindaré. Então, mais um abraço para os ouvintes E de Alto Alegre. ele foi deputado estadual realmente em 2011, foi deputado Esse é estadual o mais Brasil novo. profundo, gente. Esse é o Brasil, né, que ele foi do PSDB também, do PEN, e agora tá no PP. PEN, que é o Partido Ecológico Nacional. Que mudou de nome, né? Que Sim. vai virar Patriotas, esse? Pô, Isso, Acho que é o que vai virar patriota, brigar vai vai virar brigar a família patriota. Bolsonaro. o Bolsonaro. Isso, e o PP, e ele atualmente é do PP, esse partido que a Lava Jato aí... É que no Brasil o Destruiu, Partido consagrou. Progressista é conservador, é o herdeiro direto da arena da ditadura. então o meu voto fica aí com o Rodrigo Maia é mais filho de vó. Gente, vamos votar, por favor? Eu não tenho voto, anulo. O Fufuca chegou mais longe mais cedo, né? O Rodrigo Maia teve que fazer 46 anos para ser presidente da Câmara, né? O Fufuca chegou lá antes. Meu pai, meu garoto. Então o Rodrigo Maia, que foi durante 16 anos dos 20 dele um deputado absolutamente inexpressivo, né? Que só aparecia para quando tinha notícia na internet em época de eleição que ele era o mediador do grupo de César Maia com os milicianos de Jacarepaguá. Fora isso, ele não tinha nenhuma... com Rio das Pedras. Era colado com o falecido Naldinho de Rio das Pedras, que foi vereador pelo PFL, inclusive, né? Que era o mesmo partido, atual DEM. Luísa, Pra quem não lembra. Não voto. Vai votar nulo, né, Luiz? Tá bom, tudo bem. Nem saiu de casa. É bom fazer Justifica. Assim, ele falou que o Rodrigo Maia chegou mais cedo nesse lugar, mas para pensar, a situação Não, o atual... Fufuca chegou mais cedo. Então, a situação atual do política do Brasil, um cara bobão desse, se colocar no solário dos holofotes, é porque o cara... Ninguém quis. Vamos ser sinceros, ele tá lá porque ninguém quis. Não foi assim, acho que ele é não o foi uma seguinte, articulação complexa que o Fufuca Ele fez pra é uma chegar lá. tartaruga numa árvore. Botaram ele lá. Ele não chegou lá, ele não subiu a árvore sozinho. Pegaram ele e colocaram lá. Sim, representante lá do Baixo Clero. Sempre tem um representante do Baixo Clero. Clero. Ele representa um grupo político que controla votos e tem um determinado tipo de poder ali no Maranhão. E na composição de interesses, esse grupo... É aquela história, tá lá se o representado pelo Tatu tá no Fufuquinha. toco, alguém pôs ele. Né? Não, e é sempre bom lembrar que essa composição das mesas de primeiro vice, segundo vice, tesouraria, caralho, quatro de Câmara, os representantes do Baixo Clero, que é a galera ali que precisa ser ali alimentada ideologicamente todo dia 7.
o antecessor dele, que era o vice do Cunha, era um cara do Maranhão. Maranhão também, era o Walter Maranhão, né? Walter Maranhão não, Valdir Maranhão. Valdir Maranhão, que era do mesmo partido, inclusive. Isso, então você vê que é uma vaga fixa. Vaga do Baixo Clero mesmo. Bom, dito isso, apesar dessa ponderação, eu vou ter que acabar votando no Rodrigo Maia, porque de fato ele parece que tem uma certa dificuldade de fazer tudo, tipo amarrar o sapato, colocar um copo de café sozinho, ele deve derrubar tudo em volta, assim. Deve ter que, sabe que ele sair de casa com 2 mudas de roupa, essas coisas. É cara de mingau, né, cara? Segundo a Odebrecht, né, o Botafogo, para determinadas coisas, ele parece não ter nenhuma dificuldade. A lista do Odebrecht disse. Não, mas é aquela coisa, é só mandar o número da conta, né? Papai manda pro WhatsApp. Meu pai. Bom, dito isso, chegamos ao fim do episódio 32 do Lado B do Rio, mais um episódio... 33. Opa, 33. 33. Idade do homem. Idade 33 do Lado B do Rio aí, o fim do nosso mais um programa muito legal, muito esclarecedor. Luísa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, iluminou gente. o debate. Valeu mesmo. Alguma mensagem? Como é que a gente acessa o Ponte Jornalismo? .ponte.org. .ponte.org. Aí, Fácil. galera que ouve o Lado B do Rio tem que assinar lá, botar no favoritos e abrir todo dia de manhã pra ler também. É isso aí. Boa noite, Caio Belandi. Boa noite aos panelistas aqui presentes. A nossa convidada, realmente foi um programa bem especial, bem interessante, que já era uma demanda antiga nossa, né, Fagner? A gente já queria falar. A gente vem falando do Rafael Braga, mas assim, não tão a fundo. Não a fundo. E a Luísa, enfim, conhece de cabo a rabo a situação, foi bem bacana. E eu queria mandar aqui aqueles efusivos amplexos, como sempre, da galera lá do Twitter, enfim, que fica interagindo com a gente. O Marcos Daniel, ele tem um podcast chamado Debate Histórico. Ele comentou lá no site da Central 3, muito tempo atrás, eu fui ver os comentários. E o Luciano também comentou na Central 3, então mandar um abraço para eles. O Álvaro Burns compartilhou o programa no Facebook, ele disse que é colaborador da Central 3, então ele sempre ouve a gente, então agradecer a ele pela colaboração à Central 3 e a audiência também. E o Edson Nascimento e o Júnior Ferreira, que sempre falam com a gente no Twitter, estão sempre comentando com a gente no Twitter. E o Alan da Hora, descobri o nome do rapaz do It Yourcast, que acho que é um podcast de hardcore, punk, alguma coisa assim. Vocês que são da área aí, de repente, eu sou do pagode, do sertanejo, do axé, então pra eu ouvir vai ficar meio complicado. E do samba também. Então, Alan da Hora, um abraço pra eles aí e um abraço a todos. Boa noite, Fagner. Bom, boa noite mais uma vez, agradecer a presença da Luísa aqui no programa. Enfim, a gente tem que falar, tem que dar detalhes desse caso, principalmente o caso do Rafael Braga, porque nenhum meio de comunicação hegemônico trata com a seriedade que merece, né? Um caso de racismo explícito do judiciário brasileiro. E falando de judiciário, no judiciário carioca mais especificamente, e falando de judiciário, eu queria terminar o programa, ou terminar a minha fala no programa, mandando um alô ao doutor, excelentíssimo juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto, o juiz que liberou um rapaz, né, Diego Ferreira Novaes, de 27 anos, que ejaculou numa passageira de ônibus ontem, né, São Paulo, isso, na última quarta-feira ou terça-feira, né? O cara parece que já é o 17º caso, um histórico, 17ª vez que ele faz isso, e Vossa Excelência, o doutor juiz José Eugênio de Amaral Souza Neto, disse que não pode ser qualificado como eventual crime, prática de estupro, né? Foi só atentado... ele aconteceu uma contravenção. Importunação ofensiva ao pudor, né? Mais um caso que prova que, enfim, que o judiciário brasileiro é uma piada. Fica aqui a menção, vou repetir o nome dele, José Eugênio do Amaral Souza Neto. Uma piada o judiciário brasileiro. Daniel, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado, Luísa, mais uma vez. E... Luísa, que é o nome da sua filha, né, Daniel? É o nome da minha filha, inclusive. Nome lindo esse. E da minha mãe hein? também. Minha filha é um pouco mais nova, não sou tão velho assim. Mas, eu queria fazer o registro aqui mais uma vez. O Campo Grande Atlético Clube, glorioso, continua na sua trajetória na Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. No campo. E goleou hoje, teve uma vitória maiúscula de 5-0 sobre o Teresópolis. E chegou ao G3, que é o grupo de classificação à próxima fase. Vamos dormir no G3 3 noites. Até domingo, quando teremos que secar o Itaperuna.
Itaperuna aqui do Fagner. Itaperuna vai ganhar só de sacanagem, só pra vocês acabarem com essa palhaçadinha, essa babaquice que vocês estão aí. Para não roubar a nossa vaga no G3. Mas esperamos que o Itaperuna, se ganhar, o faça no campo. Bom, boa noite. Diferente do Flamengo em 2013. Boa noite a todos. O time do Trajano que se cuide, Ameriquinha. Serrano que se cuide. América que tá na semifinal da Taça Corcovado, segundo turno da Série B1, e tem chance de classificar para as semifinais do estadual. Tanto ganhando a Taça Corcovado, quanto perdendo caso o Goitacás ganhe a Taça Corcovado. Eu não vou explicar por quê, porque o regulamento da FERJ é inexplicável. Eu precisaria de vários lados B só pra explicar o regulamento. Vamos deixar isso para um outro momento mais oportuno e até a semana que vem. Semana que vem não, semana que vem feriado. Daqui a 15 dias a gente volta no próximo Lado B do Rio. Aniversário do Fire. Eu sou o Zequete da Portela, vim trazer o meu samba da forma mais autêntica para o nosso querido e amigo povo brasileiro. Obrigado. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. 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 É mais um coração que deixa de bater. Um anjo vai pro céu. Deus me perdoe, mas vou dizer. Deus me perdoe, mas vou dizer. O doutor chegou tarde demais, porque no morro não tem automóvel pra subir. Não tem telefone pra chamar. E não tem beleza pra se ver. E a gente morre sem querer morrer. E a gente morre sem querer morrer. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. 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 É mais um coração que deixa de bater. Um anjo vai pro céu. Deus me perdoe, mas vou dizer. Deus me perdoe, mas vou dizer. O doutor chegou tarde demais, porque no morro não tem automóvel pra subir. Não tem telefone pra chamar. E não tem beleza pra se ver. E a gente morre sem querer morrer. E a gente morre sem querer morrer. E a gente morre sem querer morrer.